Olá! Hoje eu vou apresentar para vocês a introdução à contabilidade. Contabilidade geral é a nossa disciplina. Então, a contabilidade surgiu por influência das escolas italianas. Até 1970, a contabilidade brasileira era influenciada pelas escolas italianas. Aí, a partir de 1970, principalmente 1976, com o surgimento da Lei das Sociedades Anônimas, é o marco onde a nossa contabilidade sofre a influência da escola norte-americana. Isso cai em prova. Objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades. Objetivo: controlar o patrimônio dessas entidades. E a finalidade: fornecer informações para os seus usuários. E como é que a contabilidade faz a divulgação das informações contábeis? Através do balanço patrimonial, das demonstrações dos lucros ou prejuízos acumulados e através da DRE. Técnicas contábeis são 4. Quais são elas? Auditoria, escrituração, demonstração das demonstrações contábeis ou financeiras e análise das demonstrações contábeis ou financeiras. Cai em prova, são 4, não esquece. Temos aqui o objetivo das demonstrações contábeis, que é diferente do objetivo da contabilidade. O objetivo da contabilidade é o quê? Controlar o patrimônio. O objetivo das demonstrações contábeis é fornecer informações para os usuários, né? Campo de aplicação da contabilidade. São todas aquelas entidades que possuem um patrimônio. O que é azienda? Aziendas são entidades econômicas e administrativas. Às vezes esse termo também cai em prova. Azienda. Avaliação patrimonial significa o quê? Significa atribuir valores aos itens do balanço patrimonial, aos bens, aos direitos, às obrigações. Componentes patrimoniais. São 3. Ativo, passivo e situação líquida. O patrimônio é construído de bens, direitos e obrigações. Importante, porque patrimônio é diferente do patrimônio líquido. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. E patrimônio líquido a gente vai ver que é o que representa a riqueza da empresa, a própria riqueza da empresa. Então, vamos lá. Bens, o que são? São coisas que você pode pegar. Por exemplo, a mercadoria, por exemplo, o estoque de mercadorias, né? É tudo aquilo que a empresa possui e que você consegue pegar, tem um valor e você consegue pegar. E direitos? Direitos são, por exemplo, créditos que a empresa tem contra terceiros. Por exemplo, impostos a recuperar, dividendos a receber, aluguéis a receber, tudo isso faz parte dos direitos que a empresa tem. E as obrigações? As obrigações são débitos que a empresa tem contra terceiros, como exemplos, impostos a recolher, empréstimos a coligadas. E a equação fundamental do patrimônio. Patrimônio líquido é igual bens mais direito menos obrigações. Não esqueça isso, que isso cai em prova. E a diferenciação entre capital e patrimônio. Capital representa a riqueza da empresa, né? E é composto de quê? Capital social e capital subscrito. E patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. O capital está dentro do patrimônio que a empresa tem. Então, a empresa tem todo o seu patrimônio representado pelo conjunto de bens, direitos e obrigações. O capital da empresa está dentro das obrigações, só que aquelas obrigações que a empresa não tem que pagar, por exemplo, não é fornecedores, é obrigação com os próprios sócios. A empresa tem que pagar no final o lucro, né, para os sócios. Então, isso faz parte do capital da empresa. Então, vamos falar, o que representa o capital social da empresa? É quando você vai abrir uma empresa, você fala assim, olha, vamos fazer uma sociedade, por exemplo. Eu entro com 100 mil e você entra com 100 mil também. Então, esses 200 mil representam o quê? O capital subscrito, aquela quantidade que os sócios prometeram juntar para formar a empresa. E o capital social, ele é dividido na contabilidade, capital subscrito, que é aquele que os sócios já pagaram. Por exemplo, eu falei que ia pagar 100 mil, eu já entreguei 100 mil, esse é o subscrito. E se eu tivesse entregado só 50 mil? Então, o subscrito ficava 50 mil. E o que ficou faltando, como é que se chama? Chama-se capital a integralizar. Então, tem o capital subscrito, que é o valor total que a gente prometeu. O capital a integralizar, que é o que eu não paguei ainda. E o capital integralizado é o que eu já adiantei para a gente abrir a empresa. Tranquilo? E ainda tem mais uma outra questão, que é o capital autorizado. Então, quando você vai constituir uma empresa, tem seu estatuto. E lá fala qual que é o limite máximo de ações que essa empresa pode ter. E esse limite máximo representa, por exemplo, se for R$300.
Eu prometi 100, o outro prometeu 100, ficou um total de 200. E esse 100 que ficou sobrando, esse aí é o capital a subscrever, que ninguém não prometeu. Mas se alguém quiser, pode entrar com esses 100 restantes. Então, já vimos que patrimônio é conjunto de bens, direitos e obrigações. Patrimônio líquido é diferente de patrimônio. Olha, e tem situações onde o patrimônio líquido ele é chamado de outros nomes. A gente tem que saber esses nomes. Tem situações onde o patrimônio líquido é chamado de situação líquida, capital próprio, recursos próprios ou passivo não exigível. Não exigível por quê? Porque você não tem que pagar para terceiros, tem que pagar para os sócios. Estado patrimonial. Estado patrimonial são 3. Quais são eles? Patrimônio líquido positivo, patrimônio líquido negativo e patrimônio nulo. O patrimônio líquido positivo ele pode ser chamado de situação liquidativa, situação líquida superavitária ou situação líquida favorável. E o patrimônio líquido negativo, ele pode ser chamado de situação líquida passiva, situação líquida deficitária ou então situação líquida desfavorável. E quando o patrimônio nulo é líquido, o patrimônio líquido é nulo, é chamado de situação líquida neutra. Tranquilos? Então, vamos entender rapidinho um pouquinho sobre noções gerais do balanço patrimonial. Isso vai ficar para a próxima aula.